E você falou, Karine, que seu pai faleceu, né, quando você tinha 9 anos. Sim, E como que foi esse processo, assim, de luto pra você, né? Porque a gente tá falando de uma criança. A gente não tá falando de sim, um adulto ou um adolescente, mas tu era uma sim. criança ainda, né? Como é que foi? Eu lembro bem, foi bem. Tudo é muito vivo, né? Acho que eu tinha 9 anos, então dá pra lembrar de bastante coisa. Foi um infarto, então o processo do luto foi quando, assim, algo me fez levar lá na frente. Falando, um dia a mamãe vai casar de novo. E eu não vou deixar essa pessoa mandar em mim. Comecei a me bloquear. E embora eu fosse uma criança, hoje eu entendo o poder de quando a gente fala as coisas. E eu cresci com. Passei a minha adolescência com meu padrasto muito difícil, porque eu me bloqueei. Realmente, as palavras de uma criança de 9 anos que disse: eu vou me bloquear, eu não vou deixar ninguém fazer isso. Eu amava, respeitava, chamava de pai e tudo. Mas aquele sentimento assim de cuidado de pai e filho eu não conseguia ter. Mas eu amava muito, né? Uhum. Meu pai neto, beijo. Então foi muito difícil essa fase. E tudo isso porque eu falei com 9 anos, né? Porque eu decretei que seria daquela forma. E as palavras têm poder. Então foi a questão do luto, ela, por mais que não me afetasse, por mais que eu não chorasse na minha fase da adolescência, eu sofria por coisas que eu concretizei ali, eu fiz convicções ali, Uhum. né? Eu criei convicções ali e que realmente foram muito difíceis de quebrar e que só na minha fase adulta que eu consegui quebrar tudo isso. E Sim. aí que entra o tratamento de Deus, a paternidade. Como é profundo isso, né? A gente ter realmente um direcionamento nesse momento do luto, né? Minha mãe faleceu, eu já tinha 17 anos, né? Quando isso aconteceu. E eu lembro que aparentemente foi pouco tempo, mas eu fiquei presa, assim, sabe? 5, 6 meses presa. Eu tava no automático, eu trabalhava na época já como menor aprendiz, e eu ficava no automático, eu ia pros lugares, mas era como se eu não conseguia viver, sabe? Sim. E foi um processo de entender que aquilo também era a vontade de Deus. No momento, eu não conseguia entender. Eu lembro que eu falei pra Deus assim: Deus, você ressuscitou tantas pessoas na Bíblia, porque você não ressuscitou minha mãe? Imagina você nessa conversa com Deus. Foi assim pesado, sabe? E eu fiquei presa naquele luto assim por alguns meses. E Deus, ele foi tão gracioso, sabe? E foi tão gracioso, ele me arrancou daquele lugar. Só que o luto Sim. deixa marcas, né? E eu Sim. precisei ser tratada, eu precisei liberar perdão pra minha mãe, porque a gente tinha muita pendência, muita Sim. coisa mal resolvida, né? Sim, Só fica. que quando você decide viver uma vida com Jesus e você se submete mesmo, ele vai te levando, né? Cada Sim. dia um pouquinho, por ali numa feridinha, alguma coisa Ele assim, vai né? tratando. Mas é uma questão de se submeter mesmo, né?